Olá! Mulheres do mundo todo ainda têm dificuldade de acesso à educação, saúde, trabalho e demais direitos sociais. A última pesquisa do Fundo de População das Nações Unidas mostrou também que as desigualdades entre homens e mulheres têm aumentado tanto quanto a diferença entre ricos e pobres, e isso atinge principalmente as mulheres negras. O que deve ser feito para combater esse problema? Como as mulheres negras podem ser empoderadas e se tornarem protagonistas de suas histórias? Para falar sobre estes temas, o Diálogo Brasil recebe a gerente de programas da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, e a secretária executiva da Articulação de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras, a Valdecir Nascimento. Sejam bem-vindas, obrigada pela presença. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre como o Brasil está atrasado em cumprir o acordo firmado pela ONU por Igualdade e Desenvolvimento. As mulheres ganham, em média, quase um quarto menos do que os homens. Esse dado vale para o mundo, segundo o relatório mais recente do Fundo de População das Nações Unidas, e para o Brasil, segundo o IBGE. Mas, se essa é a média salarial, o Brasil é apenas o 129º entre 144 países no ranking de igualdade de salários entre gêneros, feito pelo Fórum Econômico Mundial. E apesar de estar entre os 193 países que 2 anos atrás firmaram na ONU a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, o Brasil está longe de fazer o dever de casa. Segundo o relatório das Nações Unidas, o fim das disparidades de gênero passa pela garantia plena dos direitos reprodutivos das mulheres. E o mesmo relatório aponta que 1 a cada 5 bebês brasileiros são filhos de mães adolescentes. E mais, 7 em cada 10 dessas mães são negras, ou seja, a cor da pele é fator de desigualdade e ajuda a perpetuar o círculo vicioso da pobreza. Valdecir, Ana Carolina, a gente vê um relatório desse, traz dados bastante preocupantes para o gênero feminino, né? Com certeza, Cátia. O que a gente pode destacar de tão grave? Se antes da gente trazer especificamente a questão da causa da mulher negra, Ana? Bom, essa questão, ele só traz um dado que já vem sendo elucidado e vem sendo destacado repetidamente, que a desigualdade entre homens e mulheres ela é estruturante da nossa sociedade, que se não forem tomadas ações concretas, objetivas e decididas, essa realidade ela não vai mudar. Isso vem desde há pouco tempo atrás, teve a revisão da implementação dos 20 anos da Plataforma de Ação de Pequim, que é o documento resultante da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, adotado em 95, que determina uma rota de atuação para os Estados-membros e para a sociedade em geral, de como atingir a igualdade de gênero, do que fazer para atingir a igualdade de gênero em 12 áreas críticas, que passam por educação, saúde, economia, acesso à tecnologia. E em 95, em 2015, quando teve essa revisão, no mundo todo já se destacou que nenhum país do mundo, mesmo aqueles considerados mais avançados na questão, foram bem-sucedidos em alcançar a igualdade de gênero. Então, esse relatório agora, ele reafirma com dados mais recentes e a partir de outra perspectiva, essa mesma realidade. Então, qualquer perspectiva que você olhar... É um assunto que a gente trata há muito tempo e que precisa ser reforçado sempre, já que a gente está tantos anos lutando e não chegou ainda essa igualdade pregada. Inclusive porque com essa crise mundial, quem primeiro será afetado são as mulheres. Então, essas desigualdades, elas se agudizam, Por isso também esse relatório, quando ele traz esse novo cenário mundial, que é um cenário de crise, que é um cenário de desemprego. Então, cada vez que a gente vive processos como esse, as desigualdades, elas se aprofundam. Por que nesse momento de crise você vê a mulher como sendo a primeira afetada? Porque são as mulheres que estão na ponta da garantia da sobrevivência das famílias no mundo. Se você pensar em África, se você pensar nas mulheres curdas, se você pensar as mulheres no Oriente, se você pensar as mulheres no Brasil, é quem está na ponta segurando as famílias, As trabalhadoras rurais, as trabalhadoras domésticas. Quando a crise ela chega, ela afeta principalmente esses setores.
e são esses setores que primeiro vão sentir na sua pele. Se o Brasil reduz o processo de investimento no desenvolvimento, na ação social, afeta primeiro quem? Quem está na ponta. E quem está na ponta são as mulheres. E aí a gente vê que a desigualdade de gênero existe. Quando se trata de mulher negra, ela ainda é maior. É isso mesmo, Ana Carolina? É isso a mesmo. A questão da cor da pele vai trazer uma diferença significativa? Traz uma diferença significativa porque ela vem junto com a ideia da interseccionalidade, né? A interseccionalidade entre diferentes aspectos e origens de discriminação, de racismo, de sexismo. Se a mulher ela é lésbica, tem outro fator que vem agravando. Então, realmente, e essa junção de racismo e sexismo é uma junção muito perversa, porque a partir dela, são determinados papéis sociais, são determinadas, questionadas a sua capacidade, suas habilidades seriam naturais, né? Então, realmente, para as mulheres negras, elas acabam ficando nessa base, né? São as que estão mais atrás entre as que estão atrás. Valdeci, você é uma mulher e é uma mulher negra. O que você sentiu na pele por ter esses dois fatores que causam desigualdade na sociedade? É muito interessante pensar que, por exemplo, eu vou fazer 58 anos e eu concluo meu mestrado com quase 40 anos. Isso é um fator determinante do fato de eu ser uma mulher negra. Porque eu não tive a oportunidade de estudar no tempo que seria o que você consideraria os tempos necessários para você adquirir, acessar o mercado de trabalho com qualidade, ter uma qualidade de vida. Porque quanto mais tarde você acessa o mercado de trabalho de qualidade, menos você tem acesso a uma qualidade de vida. Se a gente pegar as jovens que estão entrando hoje na universidade por cotas, qual vai ser o contraponto delas em relação a mim? Elas estão se formando cedo, se qualificando mais cedo, mas o mercado de trabalho discrimina ela porque elas são mulheres negras. E aí é que você vai ver que o racismo opera. Não é a sua qualificação profissional que ele tira do mercado de trabalho e te coloca no mercado de trabalho. No Brasil, o fator racial também é determinado pelos lugares que você vai ocupar no mercado de trabalho, mesmo que você esteja qualificada profissionalmente. Olha, a assessora de Gênero e Raça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a Ismália Afonso, falou com a nossa equipe exatamente sobre o racismo e ela traz essa dificuldade que o racismo traz para as mulheres negras durante a vida toda. Vamos ver. Quando a gente pensa na vida das mulheres negras, é importante ter claro que é sobre elas que incidem alguns dos piores índices sociais aqui no Brasil. As mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio, elas são a maior parte da população que está fora do mundo do trabalho e também fora da educação formal. Quando elas entram no mercado de trabalho, ocupam os piores postos, com baixa remuneração e com vínculos bastante precários. A população negra tem um atraso de 10 anos do índice de desenvolvimento humano em relação à população branca. Então, o que é preciso ter claro é que o que está por trás disso é o racismo. É o racismo que dificulta o acesso da população negra e principalmente das mulheres negras à cidadania plena. O que precisa mudar não é uma ou outra política, mas sim o racismo que estrutura a nossa sociedade. E esse racismo que estrutura a nossa sociedade, a gente já diz, ele está lá na base. Como é que faz para combater? Bom, ele está na base, ele está no meio, ele está no topo da pirâmide, ele está principalmente no topo da pirâmide também, porque é onde a gente costuma falar, quando fala de teto de vidro, né, para as mulheres, que aquela analogia de que as mulheres estão nos espaços sociais, que conseguem ver quem está por cima, mas que tem esse teto de vidro que não consegue ultrapassar, né, e alçar posições mais altas. Para a população negra, o teto é de concreto, então que nem consegue alcançar. Então, quando chega, eventualmente, nesses espaços, são exceções. E é onde a gente vê a expressão do racismo mais acentuada, porque são espaços normalmente mais brancos, né, que estão menos habituados a conviver com essa diversidade. Na base, o racismo se expressa de formas distintas, né? Então, você tem... você vê ali o quantitativo, mas a relação entre as pessoas ela é de uma forma diferente. Ela é um pouco mais
homogênea, né? Ela está na estrutura, está no meio, está na base, está em todo lugar, mas a gente já avançou um pouquinho para diminuir esse problema, e para onde é que a gente ainda pode ir mais? O racismo, você não diminui ele, né? Porque o que o Brasil fez conosco foi implementar políticas para a redução de desigualdade. Reduzir desigualdade não significa que você combateu o racismo. Isso é uma coisa que a gente precisa... São coisas distintas. São coisas distintas. Você está garantindo acesso a bens, serviços. Isso não significa que você está impedida de sofrer discriminação ou preconceito naquele lugar que você vai acessar, como nós falávamos antes do racismo institucional, né? Se a gente pensar que teve uma época que o Senado Federal não tinha banheiro feminino, só tinha banheiro masculino, porque você pressupunha que aquele lugar era só para homens. Se uma mulher chegasse ali, ela poderia chegar, mas aquele lugar para ela não estava limitado. Ou seja, você vai até aqui, tem um limite. Então, o mesmo que acontece com a gente quando a gente pensa no racismo. Você galga, você vira pós-doutora. Eu sou pós-doutora. O fato de ser pós-doutora não significa que o racismo vai me deixar caminhar. Ou seja, tem mulheres que não precisa ser pós-doutora para ocupar cargos e lugares que eu precisaria ocupar para eu ocupar teria que ser doutora. O que a gente faz? Você perguntava. O que a gente faz para resolver? Eu acho que nós precisamos fazer um diálogo nessa sociedade, principalmente com os brancos e brancas que acreditam que o racismo perverso destrói tanto eles quanto nós, para que a gente construa o novo mundo possível. Isso vai depender, porque Mandela já disse que o racismo é aprendido, né? Ninguém nasce racista, você aprende a ser racista. Se você aprende a ser, você também pode desaprender. Sim. E esse diálogo que a Valdeci propõe, ele está conseguindo, de alguma forma, avançar? Eu acho que sim, eu acho que tem um avanço que é muito significativo na sociedade brasileira, que é o de você ter diversas... Você tem mais pessoas negras nos espaços não tradicionais para pessoas negras, né? E isso vem muito em função da política de cotas, vem muito em função da discussão, que apesar de ser uma discussão difícil, ela acontece, sabe? Acontece cada vez com maior frequência. Então nós estamos aqui hoje num diálogo como esse, sabe? E tem... você vê... Na sociedade em geral, cada vez mais pessoas negras assumindo a sua estética negra e não reproduzindo uma estética branca. Então, e isso sendo mais aceito, sabe? Mais... Na ordem do dia. Natural. Sim. Então, isso é um avanço significativo na nossa sociedade. Então, você aprende, você desaprende, ou você aprende uma coisa nova, isso, né? Que é... Nós crescemos. A discussão do racismo no Brasil está na ordem do dia. O acesso dos jovens negros à universidade, às cotas, provocou o maior frisson na sociedade brasileira. Mesmo que ele tenha provocado um frisson negativo dos brancos não aceitarem esse processo, ele mexeu também com outros grupos e brancos e pessoas que têm refletido se por que não, né? Porque até então todo mundo dizia assim, os negros também não querem nada. Que é outra mentira, Isso né? pegou muito tempo. Só que quando você vê, quando você possibilita e o acesso ocorre e a gente consegue se deslocar, então tem outros setores também que estão vindo perto, porque está percebendo que não vai dar para a gente ficar repetindo essa mesma fantasia. Então a sociedade brasileira ela é outra. Inclusive os racistas se mostraram, porque até então não existia nenhuma, né? Era uma sociedade que tinha muito preconceito, mas não tinha racista. Então nessa conjuntura, os racistas estão se mostrando. E pessoas que não sabiam que era negra ou que não queriam se dizer negra, também ganhou assunção, né? Sim. Fortaleceu sua identidade. Então nós estamos caminhando. Né? Nós estamos caminhando. E nesse sentido também tem um outro avanço muito significativo, que as pessoas passam a entender o que é. Quando você fala o que é racismo e como que ele se expressa, isso também provoca uma transformação e uma reflexão. Né? Isso, exatamente. Bom, então a gente vai fazer aqui um pequeno intervalo e volta já para continuar esse bate-papo gostoso. Não sai daí. O
O Diálogo Brasil está debatendo as desigualdades de gênero e os fatores sociais e econômicos que contribuem para acentuar esses contrastes. Aí lembrei aqui que tem o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Esse é o símbolo do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 5, que é diminuir a desigualdade de gênero, né? E dentro desse objetivo, é um objetivo da ONU. Você explica melhor para a gente o que significa esse documento, esses objetivos e esse número 5 específico de gênero? Sim, essa é a nova agenda de desenvolvimento acordada entre os Estados-membros das Nações Unidas. Ela começou a ser pensada com a Rio+20, né, aquela conferência sobre desenvolvimento sustentável, e como sendo a agenda que viria substituir e aprofundar os alcances da Agenda de Desenvolvimento anterior, que foram os ODMs, né, os Objetivos do Milênio. Exatamente. Os ODS, eles foram construídos, elaborados a partir dos aprendizados e também trazendo uma gama maior, fazendo um chamado maior, mais amplo para a sociedade. Então, não só governo, mas falando nós, enquanto indivíduos, as empresas, a sociedade civil, todo mundo tem que trabalhar junto. É aquela história de continuar o debate, né? Continuar o debate. Que a gente falou que é tão necessário. Continuar o debate e realmente o chamado para ação. Ele tem um chamado para ação muito mais claro. Então, são 17 objetivos. Dentre eles, tem um específico de gênero, que é o objetivo número 5. Mas o tema, como é um tema estruturante, né, como a gente tem conversado aqui, ele aparece explicitamente nas metas de outros 12 objetivos. E nos outros onde não aparece, é sim possível fazer uma análise a partir da perspectiva de gênero, né? E é uma agenda para até 2030, né? Isso. Ela foi assinada em 2015, então já tem 2 anos. Desses 2 anos, dessa proposta de trazer a melhoria, né, nesses objetivos, nos 17, especificamente no de gênero, o que a gente conseguiu avançar ou a gente não andou ainda nem um pouquinho para frente nessa agenda? É engraçado que o Brasil tem deixado a gente meio confuso, né? Porque se você falar 2 anos, nós conquistamos a Lei Maria da Penha, dentro desse contexto nós consolidamos práticas da Lei da Maria da Penha, nós conquistamos uma ampliação da participação de mulheres em espaço de poder. Entretanto, nós acessamos mais, ou seja, o público, a diferença entre público e privado, nós ampliamos mais o nosso acesso aos espaços públicos. No entanto, com a crise do Brasil, parece que está retrocedendo tudo. Essas conquistas parece que elas não... esses 2 anos não foram suficientes para você consolidar um processo, né? Então, nós estávamos em processo de consolidação de conquista. Estagnou porque a ação atual, ela limita e ela reduz investimento, ela reduz as ações de assistência social e ela também tira da estrutura do governo todas as estratégias e incentivos para que a gente pudesse avançar mais. Teoricamente é uma crise econômica que afeta nisso, mas ao mesmo tempo, quando você deixa de investir, a crise econômica também parece que piora. É um ciclo ali que... afeta tudo, na verdade, né? Porque se você não tem... Você tinha políticas específicas para trabalhadoras rurais, para a agricultura familiar. Você não só tinha a política para o incentivo técnico, de assessoria técnica, mas você tinha para compra, beneficiamento e compra dos produtos. Significava o quê? Que você garantia a renda, que você garantia a estruturação daquela produtora rural. Quando você tira os incentivos, você também fragiliza o processo de consolidação e de conquista daquela mulher. Então, parece que é econômico, mas é toda uma política que desestrutura esse processo de conquista que a gente estava caminhando, para onde nós estávamos caminhando. Então, a gente parece, pelo que a Valdeci está dizendo, que a gente está um pouquinho mais longe de avançar nesses objetivos propostos pela ONU? Bom, tem um desafio maior, né? O desafio é maior. Tem um desafio maior, porque junto com essa agenda de desenvolvimento, assim, como parte, foi incluído como parte do processo, teve, só para colocar no âmbito global também, né? A Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, a 3ª conferência. E nessa terceira, essa conferência teve um documento falando, justo para você adotar essas políticas e para implementar essa agenda precisa de recursos, né? Então, se não tem os recursos, você não tem como... Que a agenda não foi pensada para dar um salto, né? Um salto a partir do que já tinha. E se não tem essa possibilidade de dar o salto e de adotar ações mais impactantes e mais radicais, aí você fica
né? Hoje eu vi uma coisa muito interessante de Nadine. Ela falou assim, faltam só 13 anos, o mundo está em crise, mas nós vamos conseguir. Ou seja, existe uma urgência da gente conquistar essa equidade para 2030. Só para quem não sabe, quem é a Nadine? A Nadine Gassman é a diretora de programas da ONU Mulheres. É a representante do É a escritório da ONU representante Mulheres no no Brasil. Então, o que acontece? Quando ela diz assim, não é que falta pouco tempo, urge agora, é necessário que a gente empreenda uma força maior para que nesses 13 anos a gente consiga, mesmo com a crise, conquistar. Né? E a gente está falando desses objetivos, o ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, nessa questão específica de gênero, e aí tem uma questão importante que é a questão da sexualidade, da saúde reprodutiva. A gente tem um depoimento aqui, vamos ver agora o que a doutoranda e especialista em saúde reprodutiva das mulheres negras, a Emanuele Góes, enviou aí pra gente. Quando a gente desagrega por raça, cor, as mulheres brancas se aproximam da meta e as mulheres negras continuam sendo as que mais são acometidas, vitimadas pela morte materna. Nesse sentido, o Brasil precisa, para alcançar a meta, precisa identificar as desigualdades raciais para poder garantir que as metas sejam minimamente alcançadas ou próximas disso. Por que a morte materna afeta mais as mulheres negras? Teoricamente, a gente tem um serviço de saúde que seria oferecido a todos. Parece que não é assim. Bom, tem toda a discussão do racismo institucional, né? Então, que é justamente, quando se fala em racismo, o racismo, como estava mencionando antes, ele se manifesta de diferentes formas. Tem o interpessoal, tem o subjetivo, né? Que você ouve a sua vida inteira que você, negro, tem menor valor, que não é bonito e que etc. Você introjeta esses valores, né? E tem o institucional, que é justamente a falha das instituições em prover o serviço de forma equânime. Aí, essa questão da mortalidade materna, ela está muito relacionada a isso, porque embora tenhamos o SUS, que é um sistema único de saúde, que é universal, os números e os dados, eles indicam que o acesso e o tipo de atendimento que mulheres brancas e mulheres negras têm ao SUS, ele é diferenciado. Quando se fala especificamente do acesso, o que acontece que não chega para elas? Elas não têm esse acesso, onde é que elas são barradas? Bom, tem a questão de como que o serviço está funcionando na ponta, né? Se está de fato, se os médicos estão, se tem material para trabalhar e como que isso ocorre. Acontece na triagem para essas consultas, que muitas vezes essas mulheres elas não conseguem, simplesmente não conseguem. É um acesso negado porque ela é negra. Pois é velado isso, não é dito explicitamente, Sim. porque se fosse dito explicitamente seria muito mais fácil, né? Mas um exemplo simples, que é o exame de mama, né? É um exame de toque, para você identificar se tem alguma alteração, né? Exatamente. Muitas vezes as mulheres negras chegam nas consultas, o médico ou a médica que está atendendo não faz esse exame, porque não quer tocar. Eu queria trazer outro aspecto, por exemplo, no caso específico da mortalidade materna, Sim. No estado da Bahia, tem um estudo e um apoio que foi feito pelo UNFPA, que identifica que 90% dos casos de mortalidade materna poderiam ser evitados. Se tivesse feito. Se você sabe que 90% dos casos poderiam ser evitados, por que você não evita? Se você já conseguiu identificar quais são os fatores que agravam a mortalidade materna, por que você não evita? E aí a resposta? Porque você não evita porque tem o racismo institucional que não investe para que essas mulheres não morram, para que essas mulheres fiquem vivas. O Brasil paga hoje uma dívida a uma família de uma jovem negra que perdeu seu filho por mortalidade materna e ele foi condenado na OEA, né, na Organização Internacional de Direitos Humanos, que analisa como responsabilidade do governo, porque ela grávida, ela caiu da maca porque ninguém atendeu a ela dentro do tempo e do prazo que ela deveria ser atendida, que é o caso ali
Aline. Então o governo brasileiro paga uma indenização à mãe de Aline e à filha de Aline até ela completar os 18 anos, porque ela era a provedora daquela família. Vamos falar de outros absurdos, até para chocar mesmo assim. Por exemplo, eu tenho um posto de saúde e eu quero camisinha e contraceptivo. Sou uma mulher branca e sou uma mulher negra. De fato, o que acontece? Tem camisinha e ela não é distribuída para as mulheres negras, contraceptivo. Eu quero exemplos concretos para a gente mostrar que existe. Se a gente sair para investigar na periferia de Brasília, por exemplo, para as pessoas que devem ter acesso a preservativo, tanto pessoas brancas e pessoas negras, você vai encontrar pessoas negras que vão lhe dizer, não, eu não recebi preservativo porque ela disse que não tinha. E você vai encontrar uma pessoa branca que vai dizer assim, não, menina, vá lá porque a mulher me deu. E é no mesmo posto de saúde. O problema não é a falta do preservativo. Não, ela vai te informar. Ou então ela vai dizer assim, olha, pode deixar que minha prima vai trazer pra gente e eu dou a você. Funciona dessa forma no Brasil. E isso é que dificulta da gente pegar e afirmar que é o racismo. Porque ela não diz assim, ó, eu não vou dar você que você é negra, eu vou dar você que é branca. Mas tem essas estratégias, que são estratégias que a gente tem certeza que é o racismo institucional que garante que isso ocorra. Então, diante de todos os problemas, a gente está aqui encerrando, eu quero ouvir uma palavra final de vocês, diante de todos os problemas, seja ele envolvendo violência, mercado de trabalho, saúde, é o racismo institucional ali o que está atrapalhando essa igualdade de fato? Sim, eu poderia dizer. Né? Sabe por quê? O Ministério da Saúde implementou o Programa de Saúde da População Negra. Procure saber o que tem sido feito realmente em relação à efetivação do Programa de Saúde da População Negra. Eu já coloco de ponto aqui que esse debate ele tem que continuar. Precisa. Né? E você, Ana? Nós podemos mudar a cultura. E se mudarmos a cultura, independente dos recursos disponíveis, nós conseguiríamos promover uma grande transformação, não só no país, mas no mundo. Então, é um convite para transformar a cultura. Se aprendemos a ser racista, podemos desaprender. E vamos, esses exemplos que a gente deu aqui são importantes para que as pessoas possam refletir, né? Isso. Existe, de fato, coisas que você acha que não existe e que elas afetam de uma forma tão grosseira que não deveria acontecer mais, né? Exatamente. Vamos de coração aberto, sabe? De mente aberta, procurar entender o que é o sexismo, o que é o racismo, como se manifesta na vida das mulheres, de forma geral, na vida das mulheres negras. Como mata as pessoas sem precisar matar, né? Vamos deixar essa reflexão, então, né? Nossa proposta para o mundo. E que a nossa humanidade brote. Que brote para o bem, né? Exatamente. Olha, a nossa conversa chegou ao fim. Eu aproveito para agradecer aqui as participações da gerente de programas da ONU Mulheres, a Ana Carolina Querino, e da secretária executiva de articulação de ONGs de mulheres negras brasileiras, a Valdeci Nascimento. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês no próximo diálogo aqui para a gente continuar esse debate. Tá bom, obrigada. Obrigada.